Olha, galera, de volta então, falando agora sobre a força de atrito. Então o problema consta o seguinte, o problema aí, caiu no nosso teste emocionante, ele consta que você tem o sujeito lá, né, tem um bloco que está sujeito a uma força de atrito, e lá você tem lá uma superfície que tem um coeficiente de atrito. Bom, esse coeficiente de atrito, no caso, vai ser o cinético, que está em movimento, ele é o seguinte, o que ele fala? Ele é o DNA da superfície. É como se fosse o seguinte, cada superfície tem o seu coeficiente, correto? Então é o seguinte, você tem um bloco, esse bloco aqui ó, é clássico, né? Todo professor de física faz esse bloco, é incrível. Bom, você tem um bloco ali, ele está sujeito a uma força, para lá, força F. E na medida que você vai puxar isso aí, vai estar sujeito para trás a uma força de atrito, devido à rugosidade da superfície. Bom, para calcular essa força de atrito, depende do seguinte, depende da massa que está sendo arrastada. Porque acontece que, pode ser na mesma superfície, eu tenho aqui o seguinte, ó, eu tenho um copo vazio ainda, né? Então, esse copo vazio, eu estou puxando ele aqui, nessa superfície. Na medida que eu aplico uma força nesse sentido, ele está sujeito a uma força de atrito, correto? Só que aí também eu tenho, com uma massa diferente e cheio de dinheiro, esse dinheiro aqui no caso para encher do copo, tem uma massa grandona. Vou aplicar uma força, quando eu puxo aqui, ó, eu tenho que aplicar uma força maior, porque a força de atrito vai ser maior. Por que vai ser maior essa força de atrito? Essa força de atrito vai ser maior pelo seguinte, porque a massa é maior, tá cheio de dinheiro. A massa sendo maior, acontece o que? Vai agarrar mais. Por isso, para eu calcular a força de atrito, a minha força de atrito vai ser igual ao quê? O coeficiente da superfície vezes a força normal. Força normal. Essa força normal é aquela força perpendicular à superfície. No caso do problema, nesse caso aqui, o que você vai ter? Para baixo você vai ter o peso, para cima você terá a força normal, correto? Então, opa, se para baixo é o peso, para cima a força normal e o bloco está em repouso, com força resultante igual a zero, vamos entender o que? Vamos entender, nesse caso, se a força resultante é igual a zero, a superfície está na horizontal, com essas observações, iremos entender que a força normal será igual ao peso. Até aí tudo bem? Se a força normal é igual ao peso, então a força normal será igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Eu posso entender o que então? No local dessa expressão, eu vou colocar m vezes g. Logo, então, a força normal será massa vezes a gravidade. No local, então, eu vou colocar m vezes g. Vou trazer para o outro lado, fica mais simples, olha, que eu vou ter que voltar nessa equação. Então, ficaria dessa forma. Ficaria força de atrito, que em alguns livros colocam como FAT, é igual ao coeficiente vezes m vezes g. Com isso aí eu consigo encontrar a minha força de atrito. Mas o problema, ele quer o quê? O problema, ele quer a aceleração. Se ele quer a aceleração, vamos pensar o seguinte. Vamos analisar a força resultante. Então já temos aqui como calcular, depois a gente volta nessa expressão. Então, voltando, você vai ter o quê? Você vai ter que, para saber a aceleração, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E também
força resultante é uma força menos a outra, não é? Então, a força resultante vai ser a força aplicada, essa força aplicada, correto? Menos a força de atrito. Força de atrito. Isso será igual ao quê? Será igual a, pega o verdezinho claro lá para ficar igual, será igual a massa vezes aceleração. Isso é isso aqui. Só peguei e coloquei aqui embaixo. Muito bem. Para eu saber a aceleração, então, ficaria assim. Ficaria força menos força de atrito é igual a aceleração. Vamos colocar o vetorzinho aqui. Essa aceleração, o m passa dividindo. Correto? Eu posso, então, só mudar aqui o local. Ó. A é igual a força aplicada menos a força de atrito. Isso tudo sobre a massa. Beleza? Olha que bacana. Então, o que é a força de atrito? Vamos voltar lá em cima. Vou levar com a seta. Ó. Força de atrito é isso aqui. No lugar dessa força de atrito, então, eu posso escrever assim. Ó. A aceleração é igual a força aplicada menos a força de atrito. Que é a força de atrito? A força de atrito é tudo isso aqui, ó. Opa, isso aqui também. Que é o quê? É o coeficiente μ vezes massa vezes g. Correto? Coloquei isso para separar, mas é claro que a multiplicação vem primeiro. Tudo isso dividido por massa. Essa expressão é a expressão para você calcular a aceleração quando o corpo está sujeito a quê? O corpo está sujeito ao atrito, se movendo na horizontal. Correto, então? Isso mostrou que a força de atrito depende da massa. Tranquila? É isso aí.